pessoal, tudo bem? Patrícia César, sócia fundadora da Zau Investimentos. E eu estou aqui para mais um Papo em Alta, série que a gente tem todas as quartas-feiras, sempre com um convidado e um tema diferente. Hoje o nosso tema vai ser A Bolsa Subiu e Eu Fiquei de Fora. E agora? Daqui a pouquinho o Flávio vai estar aqui com a gente, meu sócio aqui no escritório, responsável pela nossa mesa de renda variável e a área de produtos, para a gente conversar e entender se existe ainda oportunidade. Quero só lembrar, antes de mais nada, que para quem ainda não nos segue aqui no canal, para vocês nos seguirem, ativarem a sinetinha, para que vocês recebam as notificações toda vez que a gente colocar um conteúdo novo. E também quero lembrá-los que um dos grandes focos do nosso escritório é sempre deixar vocês bem informados com relação ao que a gente tem de novidades no mercado. Então, sempre lembrando, aqui no nosso site, vocês vão ter as informações dentro de relatórios grátis. Então, basta vocês entrarem ali. Vocês também podem se inscrever para poder receber as nossas newsletters. E aqui, dentro do nosso Instagram, vocês têm acesso a diversos conteúdos específicos e também na nossa Linktree, onde vocês têm acesso a todos os nossos e-books, ao cupom de desconto que a gente tem para o curso Aprenda a Investir na Bolsa da Xpeed. Então, por aqui vocês conseguem ter todas as informações importantes para acompanharem o mercado. Então, como eu tinha comentado antes, eu estou aqui com o Flávio. Flávio, tudo bem? Ô, pessoal, bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. Então, hoje o nosso tema, acho que não podia ser diferente. Todo mundo deve ter acompanhado. Ontem o Ibovespa bateu 116 mil pontos, o Ibovespa subiu 83% da mínima até agora. E a grande dúvida que fica é, a Bolsa subiu, e agora? E para quem ficou de fora? Então, eu vou bater um papo com o Flávio, o Flávio vai nos passar ali algumas informações do que ainda tem alternativa, se existe alternativa, se dá para a gente ainda buscar alguma oportunidade. E eu vou começar te fazendo essa pergunta mesmo, Flávio. A Bolsa subiu e para quem ficou de fora? O que fazer agora? Olha, eu acho assim que quando a gente fala de investimento em renda variável, a gente tem duas vertentes, né? A gente tem a vertente da alocação estrutural e nós temos aquelas operações ali que elas são mais curto-prazistas, uma alocação ali com viés mais especulativo. E se o investidor ele tem uma alocação mais especulativa, né? Ele tem um viés mais especulativo com o investimento dele, acho que, cara, daí ele precisa seguir a estratégia dele. Não tem muito o que eu falar. Agora, se a gente falar como um viés de alocação, eu diria que... Eu lembro em 2004, acho que era 2004, que a Bolsa estava coisa de 12 ou 15 mil pontos, alguma coisa nesse patamar, e eu estava conversando com um broker e ele dizia, nossa, cara, a Bolsa está muito cara. 7, a gente estava lá, 70 mil pontos, né? Então, eu acho que sim, o investidor ele tem que tomar muito cuidado, porque o mercado, quando ele chega nesses patamares de máxima, a gente pode ter algumas realizações aí mais fortes. Eu não tenho como saber se isso vai acontecer ou não, então o investidor pode ficar um pouco nervoso, mas eu garanto que no horizonte aí de 5 a 10 anos, essa nossa máxima ela pode ser um tracinho no gráfico, ela pode se tornar irrelevante. Então, eu diria que se o investidor ele tem essa alocação estrutural em bolsa, cara, isso num prazo dilatado de tempo, que é o prazo de investimento da bolsa, vai se tornar irrelevante. O que ele poderia fazer ao invés de entrar com todo, que a gente está fazendo bastante aqui, ao invés de entrar com a carteira cheia, né, entrar com uma fração do que gostaria. Então, aquele investidor que gostaria de entrar com 10% do seu patrimônio, talvez seja interessante entrar de 3% a 5%, para ter um caixa, caso o mercado realize, e se o mercado continuar em tendência de alta, ele já vai estar dentro da festa, né? Então, resumo, acho que para o alocador estrutural, essa alta ela pode se tornar relevante, mas ele poderia entrar com menos dinheiro do que ele entraria se a bolsa estivesse em patamares mais baixos, né? Entrar com uma alocação mais leve. Exatamente. O que é sempre importante, no fim do dia, ter a estratégia que o cara está seguindo, né? Se ele está seguindo a estratégia por um motivo ou por outro, né? Eu sempre falo, tu faz muito parecido também. Eu tenho bolso o tempo inteiro e não importa em que momento eu estou sempre alocando. Quando eu tenho caixa, quando a bolsa eventualmente parece que caiu mais, que a gente também nunca vai saber a mínima, você tem caixa para poder aproveitar também. Mas no fim do dia, o que importa é realmente estratégia. Eu ia te perguntar sobre se vale a pena eu esperar ou não, para quem ainda vai entrar, né? Para quem já estava para quem já conseguiu pegar essa puxada, mas tu acabou já dizendo, né? Vai depender realmente do que cada um está fazendo.
E aquelas, né, aquelas perguntas ótimas que a gente sempre faz de final de ano ali, o que a gente pode esperar? 120, 130, 150 mil? Aquela pergunta ali Aquela que é para errar. é para errar, tá certo. Olha, cara, eu já vi de tudo, tá? Eu vi gente falando em bolsa 115 mil pontos no final do ano, aí jogou para meio do ano que vem e agora estamos aqui antes do final do ano e está em 116. E essa mesma pessoa revisou para ano que vem para 130, 140 mil pontos. Mas eu entendo como são feitos esses cálculos, eu sei que não é uma coisa exata, as expectativas mudam, existe muita volatilidade nos indicadores econômicos e isso acaba impactando até os alvos, né, desses analistas ou gestores. Eu, honestamente, te diria, sim, que no andar da carruagem não acharia estranho a gente ficar entre 140 e 150 mil pontos. Eu só acho que, cara, essa pergunta, a gente vai voltar para a primeira, né? Eu posso dizer que eu acho isso, se der certo, tapinha nas costas, se deu errado, cara, paciência, os números mudaram, mas no longo prazo, se vai ser 140, 150 mil pontos, no final do dia vai ser meio que um tanto faz. Então, eu diria que eu não estranharia se fosse a 140, 150 mil pontos ano que vem, mas eu acho que a chance de eu errar é alta e no longo prazo isso vai se tornar irrelevante. O que eu olho hoje, muito mais um ambiente macroeconômico que acaba sendo favorável a tomar risco, independente do que a gente acha, do que está acontecendo na economia real. Mas a gente teve uma injeção de dinheiro brutal na economia. Esse dinheiro foi utilizado aí para consumo, principalmente. Então, quando a gente tem uma injeção de meio circulante muito maior do que a produção de bens, ou os bens de capital ou bens de consumo, cara, o dinheiro, os ativos que já existem, eles acabam ficando mais caros. Então, a gente tem um juro extremamente baixo. A gente tem essa injeção maciça de dinheiro. Não estranharia se o mercado continuasse pegando tração aí ao longo do tempo. E, então, se o investidor tiver comprado em ativos de valor, principalmente ativos geradores de renda, ativos reais, acho que no horizonte longo o negócio vai para cima. E acho que ano que vem, sim, pode ser um ano surpreendentemente positivo devido a esses fatores. Agora, a chance de eu errar é alta, né? Exato. Mas se a gente for pensar tanto para quem já tem hoje, né, algum tipo de aplicação, mas também pensando, né, de alguma forma, sempre pensando no longo prazo, né, não pensando em operações de curto prazo, mas realmente pensando em, né, em montar uma carteira, algo mais, né, focado ali num horizonte mais longo. O que a gente pode pensar, né? O que poderia ser um foco maior hoje para o investidor? Focar mais, por exemplo, em empresas de crescimento, algo como small caps, empresas boas pagadoras de dividendos, estava falando também, né, da parte da gente conseguir pensar em renda, né? Tem algum ponto que a gente pode tentar focar mais nesse momento? Olha, eu acho, eu sei que parece que as respostas estão sendo evasivas, mas tudo depende, entendeu? Vai muito do apetite do investidor. Eu acho que uma boa carteira deveria sim ter ativos de crescimento e ativos geradores de renda. E dentro desses ativos a gente pode ter uma série de combinações, né, de setores, tanto que a gente até brinca, por exemplo, que o pessoal fala muito de setor de bancos, a gente tem as fintechs e os bancões, e são propostas totalmente diferentes. Totalmente diferentes, claro. Então, eu acho que tudo isso é válido, contanto que o investidor saiba o que busca. Eu, por exemplo, gosto muito mais, eu até brinco que eu não entendo a nova dinâmica econômica, né, que as empresas elas crescem muitas vezes sem dar lucro por longos períodos e elas têm aquele valuation brutal. Eu, como investidor, eu prefiro ter ativos geradores de renda. É totalmente um viés meu, porque apesar de tu ter um crescimento menor, tu tem ali, muitas vezes, né, tu tem ali uma maior estabilidade, principalmente aí nos momentos de crise, né? Então, eu acho que contanto que o investidor saiba o que ele busca, vale tudo. O importante é ter uma carteira diversificada e tu vai pesar mais de acordo com o teu perfil. Eu prefiro ativos geradores de renda, mas nem por isso eu deixo de ter ativos de crescimento. E eles estão dentro de uma distribuição saudável do meu patrimônio. Bom, eu acho que o principal é a gente entender o que vale a pena não entrar, né? E eu, por exemplo, evito principalmente empresas aí que estão em dificuldades,
Não é um tipo de ativo que eu gosto. Eu não gosto de pegar aquelas empresas que estão muito mal e estão naquele processo, né, de turnaround. Mas isso é muito meu. Eu, particularmente, evito as empresas extremamente endividadas, evito atuar em setores que eu não entendo como funciona, e parece bobagem, mas isso engloba aí um número um número relevante até de empresas. E, cara, empresas endividadas eu tenho, é, ou business que eu realmente não acredito muito, entendeu? Então, por exemplo, empresas endividadas é um tipo de negócio que realmente não me chama a atenção. E o principal aqui, aliás, um outro ponto que me chama muito a atenção são setores aí que eu realmente não consigo ver como lucrativos, em detrimento até de crescimento. Eu sempre brinco, o maior exemplo é o setor aéreo, né? Cara, e receita em real, aqui no Brasil, né? Receita em real, despesa em dólar, um beta muito elevado, uma necessidade de capex absurda. E então, por exemplo, é um setor que eu não me sinto confortável em atuar. Quer dizer que vai dar errado? Não. Tem muitas empresas aí ótimas, mas é um setor aí que eu realmente não acredito no setor, não gosto, não é porque eu não entendo, eu não gosto da dinâmica do setor e não me sinto confortável em ter. Então, acho que essa é outra categoria do que não tem setores que tu não te sinta confortável. Porque quando tu não te sente confortável com uma ideia, uma tese de investimentos, tu pode entrar nela, tu pode estar na direção correta, mas se o mercado jogar contra ti, tu não vai ter a mesma postura do que uma tese que tu efetivamente acredita e se sente confortável. Exatamente. Então, essa aí é o ponto principal. Teses de investimento que tu não acredita ou não te sente confortável em manter no teu portfólio. Até porque no final do dia, se está pensando em fazer um investimento de longo prazo em ações, tu tá sendo sócio de uma empresa, né? Então, mesmo minimamente tu tem que acreditar no que ela está fazendo, minimamente tu tem que entender, mesmo que tu não, né? Não precisa entender, tá lá dentro do business, mas no fim do dia é isso que tu vai fazer, né? Se é para ficar 5, sei lá, não importa o tempo, né? Vou ficar 1, 2, 3, 5, 10 anos com qualquer papel. Então, ensinamentos do bom velhinho Warren Buffett, eles sempre funcionam nessas horas. E nem vamos tão longe. Eu gosto muito de ouvir, né, o Stock Pickers, ouço pra caramba o podcast, e eu achei muito interessante, acho que era o Breda que estava sendo entrevistado, e daí perguntar, eu não me lembro qual foi o contexto, mas perguntaram alguma posição que acho que ele perdeu dinheiro, e ele falou que foi Raia Drogazil. Ele disse que ele montou a tese dele, e o mercado começou a jogar contra. Na época, se não me engano, foi por causa de inflação de real estate, né? Ou seja, inflação de aluguel estava comendo a margem da companhia, e ele, vamos supor, entrou a 20, a 18 reais, e ele resolveu que ele tinha que sair, uma queda de mais ou menos uns 10%, e ele ainda brincou, pô, tenho certeza que se eu não fiz a mínima, eu fiz um dos menores preços aí do ativo, porque depois ele foi para perto dos 100 reais ao longo dos anos. Então, aquilo foi um case, pô, o cara fez o dever de casa, analisou a empresa, mas por algum motivo ele não ficou confortável em segurar durante um período de queda que, pelo que eu entendi, até foi relativamente breve. E o cara ali, ele não foi um prejuízo foi grande, mas não foi tão grande, mas ele perdeu toda a curva de alta que veio depois, né? Então, acho que isso é bem, quando tu não tá confortável com o investimento, cara, isso para acontecer é 1 e 2, né? Exatamente. E por último, Flávio, para a gente encerrar, né, algum tipo de setor específico, o ano inteiro, né, a gente fez diversos vídeos, diversas lives, a gente falou pra caramba de setor de banco, o ano dos bancões, né, em especial dos bancões, ali, né, puta, o banco está descontado, isso ainda continua valendo? Algum outro setor em específico aí, né, tu já falou que tu não gosta, mas algum outro que tu acredita que vale a pena ficar de olho, não pensando talvez só agora no curtíssimo prazo, né, mas assim, algo que pode ser algo interessante. A gente falou um monte de ESG esse ano, né? Então, o que Sim. tu acredita aí que vale a pena ficar de olho com relação a setores? Olha, eu acho aí que sim, ainda bancos, acho que descontado é uma palavra que talvez pareça meio forte, mas sim, eu acho que estão num patamar de preço atrativo, até pela questão, né, dos dividendos represados com essa taxa de juros extremamente baixa. Então, eu gosto do setor, acho que ainda vale exposição. Falando em Vale, acho que Vale também, apesar dessas últimas altas, é uma exposição aí que ela pode ser interessante de ser carregada em prazos mais longos. Eu acho que a gente pode ter pressão aí, porque uma boa parte da precificação do minério
se deu por conta da menor produção da Vale. E a partir do momento que ela aumentar a produção, o preço ele pode dar uma corrigida. O dólar estava bem desajustado, acho que ele ainda está, e a gente pode ver um dólar enfraquecendo com relação ao real. Então, acho que isso pode dar algum tipo de realização de curto prazo, mas se o investidor está focado na média longa, o setor de mineração ele pode ser uma aposta interessante. E gosto muito aí da parte de elétricas, né? Então, contratos longos, risco de crédito baixo. Eu gosto tanto de geração quanto de transmissão. Acho que esse setor aí, ele pode ter uma boa precificação se o juro realmente continuar ancorado, porque tu tem ali um canhão de dividendos com muita estabilidade, né? Muita previsibilidade. Na área de fintechs, a gente brinca, pô, XP parece que tá caro, mas toda hora eles nos surpreendem com coisas novas, né? Agora, então, é cartão de crédito XP, crédito colateralizado. Então, esse tipo de coisa, eu lembro que alguns gestores falam, mas a XP tá muito bem precificada. Só que daí eles faziam todos os cálculos considerando os mercados que a XP já atuava. E aí ela vai lá e começa a invadir outros mercados que, inclusive, são mais fáceis de serem penetrados, em teoria, do que a parte de investimentos, né? Então, essa parte de fintechs, ativos como XP, BTG também podem ser aí boas oportunidades por longo prazo. Na verdade, como a gente falou, com essa injeção financeira maciça que a gente vai ter no mundo, que já tivemos e talvez continuemos ativos reais de valor, leia-se, que deem lucro, gerem renda, cara, isso daí, passando esses ajustes, talvez seja mais fácil a gente olhar para as coisas que não vão se apreciar com relação ao dinheiro no longo prazo. Exatamente. Bom, oportunidade sempre vai ter, né? No final das contas, o mais importante do que tudo é ter estratégia, que foi da onde a gente começou a nossa conversa, né? É ter estratégia e seguir ela para que faça sentido no curto prazo, médio prazo, longo prazo, independente de qual seja o horizonte que o investidor estiver trabalhando, né? Então, acho que era isso, Flávio, obrigada. E a gente depois deve fazer mais um videozinho aí para fechar o ano, um videozinho de perspectivas. Aí a gente chama o pessoal de novo. Obrigada mais uma vez, é sempre um prazer. Imagina, é sempre um prazer estar aqui contigo, Paty, com todos vocês. Forte abraço a todos aí, bons investimentos.